Mais que conexão, uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias traz a informação. Virtual News. 9h mais 48. Um bom dia para você que se encontra em www.radiovirtual.com.br. Sexta-feira, sextou, né? Sexta-feira, dia 18. Ou não, 19. Olha só. 9 de agosto de 2022. Aqui fazendo, né? Que essa coisa eu já estou postando aqui no perfil do WhatsApp. Ao vivo é gostoso isso, né? A gente já faz aqui no. Essa aqui eu saí com a boca aberta. Hein? Vamos ter que trocar isso aqui. Vamos fazer outra então. Não, vamos fazer. Essa aqui não. Essa aqui ficou ruim. Vamos fazer outra e aí a gente já vai tirar. Tem dessas na internet, né? Mas daqui a pouquinho, mas antes, já vamos fazer a abertura do programa. 9h mais 49. Um bom dia para você que está sintonizado conosco. Começa agora mais um Virtual News. A tecnologia sempre a serviço da informação. Nesta sexta-feira, a participação de André Santos, nosso comentarista, e no comando eletrônico, Maria Clara. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem nasceu no dia 19 de agosto, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário, Deus abençoando sua vida sempre. Maravilha! 9h mais 50. Bom dia, André. Bom dia, Márcio. Bom dia a você que está acompanhando mais uma manhã de sexta, Virtual News. Bom dia, Maria Clara. Um feliz aniversário também para todos os aniversariantes de hoje, 19 de agosto, e também para os aniversariantes do final de semana, 20 e 21 de agosto. Bem lembrado aqui, bacana. É legal a gente tá a equipe assim, espetacular. Bem lembrado para quem faz os aniversários dia 20 e 21, senão passa, né? Então passa, a gente não está ao vivo para poder desejar felicitações, Vai, então boa, já vai tá se estendendo para sábado e domingo. Maravilha, isso mesmo, perfeito. Bom, hoje, sexta-feira, chuvosa, tinha muita gente achando que a frente fria ia chegar. Não, cadê o frio? O frio não chega. Tá aí, ó. Tá aí, e se ele chegou hoje, não sei se ele vai embora no domingo. Se ele chegou com atraso, ele vai embora com atraso. Mas também, é gostoso, né? Poder ficar no finalzinho de semana, assim, em casa, debaixo das cobertas, é a melhor coisa. Pra quem pode, né? Com o controle na mão, assistindo. Bom, vamos falar das dicas sim, do... Sim. Vamos às matérias desta manhã de sexta-feira. Principais notícias de hoje. Neta da Rainha Elizabeth ganha salário mínimo trabalhando em floricultura. Empresa espanhola vence leilão de Congonhas por 2,45 milhões de reais. 2 bilhões e 45 milhões de reais. 450, perdão. Em concessão de 30 anos. Luiz Fux estabelece que Eduardo Cunha está impedido de concorrer às eleições. Câmara do Rio de Janeiro caça mandato de Gabriel Monteiro. E o MPE contesta a candidatura de Roberto Jefferson à presidência. Rainha Elizabeth. Digno, né? Da Rainha Elizabeth. Vamos lá para a Rainha primeiro aqui. Eu achei fantástico. Espetacular. Ela estava fazendo fantástico. Isso. Antes de ir para a faculdade na Escócia, ela foi trabalhar na floricultura. E trabalhar mesmo. Isso é legal, né? A gente acha que porque é monarca. Não, é legal. Isso mostra realmente que que não tem essa titularidade de monarca, não impede com que a pessoa possa agir no dia a dia como uma pessoa normal e ganhar o seu próprio dinheiro, né, de forma honesta, o que é mais digno de ver de uma pessoa da família de reis e rainhas, da família real. Não, e o legal de tudo isso é a simplicidade, né? Exato. Poderia ter trabalhado num grande escritório, numa empresa diferente, né? Uma coisa poderia escolher onde quer trabalhar e claro que quando a gente tem a liberdade de escolha, você ia escolher o melhor para você. Perfeito. Né? E aí escolheu estar junto com
a população na floricultura, atendendo aos súditos. Aos súditos, decidiu ser mais do mesmo quando na verdade ela não é mais do mesmo. Então é muito interessante isso, essa questão dela estar bem, dessa proximidade com a população e da realidade, né? Fantástico. Porque, assim, famílias reais existem pelo mundo, só que as famílias comuns são a maioria, né? Então, para ela viver o dia a dia de uma outra pessoa, e estar na floricultura, espetacular, né? Espetacular. Vivendo no dia a dia como se vive, como vive um cidadão. E assim, né? São reis que tem toda uma situação. Agora você imagina os políticos, né? Que se acham reis, né? Que se acham acima do povo. Em todos aqueles que ocupam mandatos ou cargos de responsabilidade junto ao poder público, que se acham acima do povo, acima daquele que realmente é a majestade, é o quarto poder, né? Essa matéria, a intenção dessa matéria, além de reverenciar essa questão, é chamar a atenção para aqueles que estão no poder e que se acham acima de quem lhe deu o poder. Não. Sirva de exemplo, né, Márcio? A serviço do povo. É o povo que tem que estar aqui. A pirâmide é invertida, tá? Exatamente. Você vê, os nossos governantes e os grandes políticos, nem de ônibus eles andam para entender como é o dia a dia do cidadão comum. E aí a gente tem como exemplo essa, né, uma integrante da família real trabalhando numa floricultura. Você disse bem, muitas vezes a gente depara com matérias que o prefeito de Londres estava andando de metrô, Sim. fulano está andando de metrô, quer dizer, e aqui existe essa coisa de pedestal, de se colocar no... Não, você respeita a autoridade constituída, mas isso não quer dizer que você não seja a autoridade maior, porque você é o município. Exato. Dentro do seu direito, dentro daquilo que rege a Constituição, você é o rei, você é a majestade. Tudo se faz a partir daqui, né? De um município. Ninguém mora na federação, ninguém mora no estado. As pessoas moram no município. E esse exemplo, nós estamos agora num período eleitoral, né? Onde todo mundo veste as sandálias da humildade, abraça a criança, tira foto com o idoso e vai na periferia. Então agora é hora de você realmente saber quem é a majestade. A majestade é você. Então valorize esse momento em que você vai outorgar o seu nome e o seu direito para que o outro possa te representar. Perfeito. Então essa matéria, ela veio, a princesa foi à floricultura e fez que faça brotar no coração do eleitor um sentimento de poder e de exigência. Nada menos que isso. Vamos ao próximo. Mulher, ela fez até um sinalzinho aqui. Vamos voltar lá no matéria. O André, a gente vai comentar um pouquinho mais a respeito aqui. A empresa que venceu o leilão de Congonhas, né? Um valor maravilhoso, que foi feito o Congonhas. Congonhas que tem toda uma magia, né? Tem toda uma história. Aquele piso quadriculado, aquela coisa espetacular. Adoro que é um aeroporto. Lógico, tivemos tragédias ali, mas que o aeroporto em si, ele carrega essa coisa das chegadas e partidas, né, que é muito bom. E agora está feita a concessão aí para explorar. Eu vou falar, na verdade, eu tenho as minhas ressalvas em relação a privatizar bens públicos, mas a gente percebe que os nossos bens estão se deteriorando porque o governo não consegue literalmente controlar e dar a manutenção devida para o bom funcionamento, para um estado legal, para estar tudo bem organizado e bonito como deve ser, né? Entrada e partida, como você disse. É uma porta aberta para que as pessoas possam visitar a cidade de São Paulo, as pessoas principalmente vindas de outros estados, e realmente o aeroporto precisa de um cuidado e talvez esse trâmite agora, né, passando por a privatização, talvez possa realmente deixar privatização, mas com acompanhamento e lógico, público, a concessão de tempo determinado. Não vai se explorar, né? O passageiro agora também, né? De repente agora chega, e é uma empresa espanhola. Né? É uma empresa espanhola, exatamente, então, europeia. Continuando aqui nas chamadas do dia, Gabriel Monteiro perdeu o mandato, né? E o Ministério Público Eleitoral contesta a candidatura de Roberto Jefferson à presidência. Outro que está numa situação complicada foi Cabral, né? Que foi negado a ele, o Fux negou que ele seja candidato. Né? Então a lei está prevalecendo agora nessas questões aí envolvendo
quem tava de ficha suja, né? E legal falar que essa semana falar sobre política, sobre decisões do ministro. E essa semana o Alexandre de Moraes ele acabou assumindo a cadeira de presidente do STF. Do Supremo, né? Do Supremo Tribunal Eleitoral. Exatamente. E aí essa semana ele realmente já entrou com uma ação contra Damares Alves por uma postagem de fake news, né? E aí fake news. Exatamente. E aí tá rolando isso. É legal que seja imparcial, né? Que essas decisões dos ministros sejam realmente não seja uma caça aos bustos e sim fazer valer a lei. Sim, né? fazer valer a lei. Então, vamos lá, vamos ver. Pra todos, né? Igual para todos. Nos próximos capítulos dessas decisões. Muito bacana. Vamos à próxima matéria, então? Vamos lá. Vamos à matéria desta manhã de sexta-feira, dia 19 de agosto. Copa do Mundo no Catar, mais de 2,45 mil ingressos, 2 milhões e 45 mil ingressos foram vendidos. Esse número 2,45 tá me perseguindo hoje, viu? Já foi em Congonhas, já foi aqui de novo. Os organizadores da Copa do Mundo venderam 2 milhões e 450 mil ingressos para o evento deste ano no Catar, disse a FIFA ontem, com mais de 500 mil deles vendidos no último período de vendas de 5 a 16 de julho. A FIFA disse que o maior número de ingressos alocados foram para as partidas da fase de grupos como Camarões versus Brasil, Brasil versus Sérvia, Portugal versus Uruguai, e Costa Rica versus Alemanha e Austrália versus Dinamarca. Os torcedores que moram no Catar, Arábia Saudita, Estados Unidos, México, Emirados Árabes, Inglaterra, Argentina, Brasil e País de Gales e Austrália lideram o caminho e as filas digitais ao garantir o maior número de ingressos, disse a FIFA. A data de lançamento da próxima fase de vendas será anunciada no final de setembro, acrescentou a FIFA. As vendas de balcão também começarão em Doha, após o lançamento da fase de vendas de última hora. A Copa do Mundo começará um dia antes do previsto originalmente, com que a cerimônia de abertura ocorrendo antes da seleção anfitriã enfrentar o Equador em 20 de novembro. Será a primeira Copa do Mundo sediada no Oriente Médio, tendo sido adiada para o final do ano, no lugar de sua ocorrência normal em junho e julho, para evitar o calor do verão na região. Sim. A informação é da agência Reuters. Sim. Olha aí. Olha o quanto não movimenta o disso, futebol, né? Porque cada passagem são pessoas vindas de todas as partes do mundo, né? E tá aí os que lideram. Isso é hospedagem, transporte, alimentação. É um espetáculo, né? É muito legal você falar disso, porque eu realmente, quando eu vi essa matéria, eu lembrei disso, exatamente. Curiosidades, né? A Copa teve que ser mudada a data de julho para novembro, por conta do calor extremo, que chega entre 40 e 50 graus no mínimo. No mínimo, então não dá para jogar. Vale lembrar que não é só jogador, as pessoas também no estádio, né? Sim. Vale lembrar que Catar ele conquistou esse direito de sediar a Copa em 2010 e disputou com grandes países como Estados Unidos, Japão, Austrália. E aí, os 22 membros da federação, os executivos, né, da FIFA, acabaram escolhendo o Catar. E aí, como você disse, serve realmente de exemplo para o estímulo à economia local. Só para a gente ter um exemplo, a partir dessa Copa, eles estão construindo 7 estádios para poder receber os jogos. Um desses estádios vai receber 9 jogos e vai ficar a 15 quilômetros da capital, Doha, capital do Catar. Quer dizer, e o mais legal é que eu estava vendo uma matéria esses dias atrás, que Doha, se eu não me engano, eles estão construindo, através desse estádio, que vai sediar a final, no deserto. E a partir daí eles vão construir a cidade. Ou seja, estão construindo cidades e metrô e estradas para receber esse estádio. E a partir daí eles vão construir uma cidade. Para você ver, é que louco, né? Espetáculo, né? É espetáculo. Isso é projeto, que grandiosidade. Isso é projeto. E assim, provavelmente são arenas que vão permanecer, né, e vão dar retorno. Sim. E vão ter movimentação. Interessante que um dos estádios, ele tem uma parte deles que é hotel, né? Hotel, os quartos, a pessoa vai acordar e abrir e assistir o jogo. Sim. Outra curiosidade de quem Espetáculo. vai... Já estava tudo vendido já. Outra curiosidade de quem está indo se preparar para o Catar é que realmente não vai poder beber, né? Nos estádios de futebol eles não podem beber. Aliás, para você beber na cidade, você precisa de autorização antecipada fora dos estádios.
Você bebida fez lembrar, você me fez Indomestic, lembrar só doméstica. essa questão da bebida. Que a bebida nos estádios no Brasil é proibida, a bebida alcoólica. É proibida. Só que na Copa, Você vê. vamos ter que liberar. Olha o exemplo do Catar. Não. O Catar é maior do que a Copa. Né? A soberania do Catar, a lei do Catar, é do jeito do Catar. Prevalece a soberania do do Estado. nosso jeito. A gente vai receber bem, vai fazer tudo e é do nosso jeito. E não se quebrou isso. Mas não interessa o que tem, se tem investimento, se tem patrocínio. O que interessa é que o país definiu o que é para ser feito dentro das suas 4 linhas, né? Exatamente. Dentro das 4 linhas do Catar, bebida não entra. Bebida não rola. Eu achei muito curioso isso. Nada contra a questão da bebida. A gente está falando de uma questão aqui de alterar a vida de um país, a cultura de um país, ou então a determinação da legislação do país, em detrimento a outro que não o poder financeiro. Sim. Isso é uma maravilha. Eu achei fantástico. O nome da cidade que vai sediar a final da Lusail, na verdade é o nome do estádio que está sendo construído e vai se chamar a cidade. A cidade já tem tudo projetado. A cidade vai se chamar Lusail e o estádio. Se nós formos, eu nem vou trazer esse exemplo do Brasil, porque tem um monte de arena aí que se bobear não está. Mas por isso que eu achei muito curioso, porque a gente poderia aproveitar, né, que a gente teve a Copa aqui e aproveitar esses investimentos. Muitos estádios, muitas arenas aí viraram ninhos de quero-quero, né? Nada contra o quero-quero, mas estão lá. Estão proliferando, que não tem como, né? Você levou um estádio para um lugar onde não tem um campeonato forte e tão pouco desenvolveu isso. Né? Eu acho que se você levar para onde não tem esse direcionamento, ok, mas aí você tem que procurar políticas públicas para desenvolver no local. Justamente para promover. É o que eles estão fazendo e é isso que era para ser feito nas arenas. Né? Eu ainda acho que num futuro não muito distante, de repente o Brasil observa e começa a usar aquele exemplo do futebol americano, né? O futebol amador sair das universidades. Não só futebol, não só no esporte. Tem várias outras. E aí você vai trazendo, então, para você se destacar, você tem que. Acho que tem que começar de puxar estimular, né? Através do ensino popular e a possibilidade do jovem. E abrir, né, o leque, né? Você imagina quanto não seria? Nós temos quantos clubes e as universidades, não só públicas como privadas também. Você imagina como seria isso? O impulso no futebol amador, no esporte amador em si, né? Espetacular. Vamos à próxima matéria desta sexta-feira de chuva e frio. Faixa etária do benefício Primeira Infância pode ser ampliada para 6 anos. O benefício Primeira Infância poderá ser estendido às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza que tenham crianças até 6 anos de idade. É o que prevê o projeto de lei 1477 de 2022 do senador Alessandro Vieira. Atualmente, o programa Auxílio Brasil estipula que o benefício seja pago às famílias com crianças até 3 anos. Exato. Bom, é lógico, se pudesse estender o benefício, melhor ainda, né? Mas que ele não venha só com um benefício, que se agregue muito mais, né? Se agregue o direito à creche, que se agregue o direito à saúde da criança, para preferência, né? Que se tenha aí portas diferenciadas para o atendimento infantil, né? Não só o benefício. O benefício é alguma coisa assim, mas é que essa criança não tenha que esperar numa fila de um pronto-socorro onde inúmeros adultos estejam e ela esteja ali também. Que ela tenha uma porta específica para que ela seja atendida, né? Para que se faça isso. A cidade de Cubatão, ela tem o título de cidade amiga da criança, porque tem um pronto-socorro infantil. Deveria servir de exemplo. Esse ponto-socorro infantil ele foi reformado na década nos idos lá entre 2005 e 2008, se eu não me engano aqui, por uma doação de uma empresa do Polo, que fez a reforma. A doação foi direcionada à reforma do PS infantil. Né? Então, essa não obrigatoriedade de se ter uma porta e se mantendo uma porta, dá à cidade o título de cidade amiga da criança. O atendimento lá, lógico, tem que ser de primeiro mundo, né? A gente tem que olhar essa questão, se está faltando pediatra, se aumentou a demanda, o que está acontecendo. Quando a gente vê essa questão do Auxílio Brasil, é dessa forma que eu penso, André.
Sim, e é engraçado você falar disso, porque essa semana a gente passou por momentos conturbados aqui na cidade em relação ao atendimento no PS, né? Mas vamos lá, é muito legal que essa narrativa do Alessandro Vieira, do PSDB, acho que é do senador. Sim, isso mesmo. Né? PSDB, isso. Ele alega que o motivo dele estar pedindo essa mudança na lei é porque, segundo a definição de primeira infância no Brasil e no mundo, é criança de até os 72 meses, que daria isso até, se eu não me engano, 6 anos de idade. E aí vai de contra o que está nessa lei que definiu o benefício de primeira infância, que era até 3 anos. E realmente faz sentido, né? Essa adequação, né? Essa adequação precisa ser feita, é como você disse, realmente. Seria muito mais interessante, Márcio, se ao invés de nós darmos o peixe, nós dessemos a vara para pescar. Ou seja, se nós, ao invés de dar o benefício para essas famílias, a gente desse, o governo que eu digo, os políticos e as pessoas que fazem essas leis, dessem possibilidades de que essas pessoas tivessem meios e formas de realmente ir lá e pescar o seu próprio benefício, né? E não ganhar o peixe pronto, né? Tem algumas ressalvas a isso, mas realmente precisa-se de estímulos. Esse salário, se eu não me engano, esse benefício vai ser um total de R$130. Eu dei uma olhadinha mais ou menos, se eu não me engano é isso. E famílias que já ganham o Bolsa Auxílio, esse benefício, na verdade, é de R$65, vão ter... Se eu não me engano, vão ter R$65 a mais para as famílias que já ganham o Bolsa Auxílio. Alguma coisa, então um aumento nesse sentido para poder ajudar no primeiro fase. E vale ressaltar que eu vou dar uma estudada nessa lei, mas eu acho que não é, porque tem um inciso na lei que diz para famílias que têm crianças abaixo dessa idade ou até essa idade, e aí tem pessoas que acham que vão... Com 3 filhos vai ser um benefício por cabeça, né? Na verdade per capita familiar. Per capita familiar, não é, porque isso não é para incentivar a natalidade. Exatamente, não, porque senão as pessoas acabam... A gente está num país que as pessoas adoram se beneficiar desses benefícios. E aí a pessoa vai, vou ter um filho porque vai ter... A cidade paga um auxílio, não sei quem paga não sei o quê, e aí paga naquele período e depois. Eu falo isso, Márcio, porque assim, nos Estados Unidos existe uma lei, a gente chama... tem uma lei nesse sentido... que eles dão, digamos que seria um Bolsa Auxílio americano, mas tem um outro nome, que eles dão benefícios para mães que não têm condições de ter filhos, e na verdade é por filho, né? E aí eu já vi, mas assim, existe um limite, existem alguns critérios rigorosos, e aí eu já ouvi, enquanto eu morava lá, eu já vi alguns brasileiros, tipo assim, se beneficiando ao extremo dessas leis, sabe assim? As pessoas que, tipo assim, fazem menos por elas, porque sabem que tem o governo para poder suprir essa demanda. Então essa é a situação. Então que se tenha esse auxílio, mas que se abra também essa questão das creches, das escolas infantis, do atendimento hospitalar, né? Todo um arcabouço de benefícios que vai fazer valer na nossa sociedade. Isso, da qualidade de vida, da moradia, da estrutura. Vamos buscar um país melhor nesse sentido, né? Não só darmos o auxílio, mas entendemos a responsabilidade de gerir o ente público e transformar realmente a riqueza no país, a riqueza das pessoas que aqui vivem, né? Volto lá no caso da Rainha Elizabeth, né? Todo brasileiro e toda brasileira são reis e rainhas do seu castelo, né? Cabe ao governo favorecer para que mais pessoas tenham um castelo. Exato, cabe ao governo. É isso. Vamos lá, mas é claro, para a próxima matéria desta sexta-feira. Ok? Estamos com um probleminha técnico. Maravilha. O Supremo Tribunal Federal formou maioria em torno do entendimento quanto à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa. Nesta quinta-feira, dia 18, 7 dos 11 ministros sustentaram que, após as mudanças na norma em 2028, as alterações não devem retroagir nos casos de condenações por crime culposos, não intencionais, e em processos que transitaram em julgado, ou seja, não permite recorrer a outras instâncias judiciais. Apesar de haver unanimidade em torno da tese de que crimes de improbidade administrativa são atualmente dolosos e intencionais, os ministros avaliaram os efeitos da lei em 4 aspectos. No primeiro deles, concluíram que os processos de políticos condenados por improbidade administrativa considera culposa e cuja condenação ainda não tem transitado em julgado sofrerão os efeitos da nova lei.
No aspecto, o entendimento defendido pelo relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e pelo presidente da Corte, Luiz Fux. Os ministros analisaram ainda um segundo aspecto: atos de improbidade administrativa intencionais praticados antes das mudanças da lei, mas sem tramitação concluída na Justiça. Quanto a esse entendimento, 7 votaram pela ampliação retroativa dos efeitos da norma. O relator Alexandre de Moraes, André Mendonça, Nuno Marques, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. A maioria dos ministros acompanhou o relator em relação aos outros 2 pontos discutidos, relativos aos prazos de prescrição da lei. Alexandre de Moraes votou pela irretroatividade. Assim, os prazos previstos começaram a contar a partir da publicação da norma. A decisão afeta diversos políticos condenados pela Justiça por improbidade administrativa. Um deles é o ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que dependia da decisão do Supremo para levar adiante a candidatura a deputado federal. Assim, o entendimento desta quinta-feira não foi beneficiá-lo, porque o político aguardava a retroatividade dos efeitos da lei sancionada em 2021 para conseguir se candidatar. Polêmico, um momento totalmente errôneo, né? Isso era para ser discutido lá atrás, né? Mas está aí, não vai retroagir para beneficiar. Algumas ressalvas, isso ou aquilo, existe dolo, não existe dolo. Bom, André. É complicado, né, Márcio? É complicado não, na verdade não é complicado. É realmente, como você disse, precisava ter sido decidido, essa discussão tinha que ter entrado em pauta bem antes desse momento que a gente está passando agora. Definitivamente errôneo. E essas pautas, né, sobre essa lei da improbabilidade administrativa, sobre a retroação dessa lei, ela entra no momento em que realmente as pessoas, os candidatos ficam perdidos, porque assim, realmente, eles vieram de um momento já preparando para estar se candidatando às eleições que a gente está a caminho, e de repente essa lei entra como um banho de água fria, como é o caso desse ministro do PL que você acabou de falar. E realmente eu acho que precisava pensar em ter feito antes, mas eu acho que essa lei é muito bem-vinda, assim. Eu não acredito que já é julgado, porque na verdade essa lei vai retroagir os casos, na verdade ela não vai beneficiar. Não vai beneficiar os que já foram julgados anteriormente. A discussão que a gente tem, que a gente sabe que toda lei ela retroage a benefício. De alguma coisa, de alguém. Ela retroage a benefício. Nunca em prejuízo, sempre a benefício. Aí nesse caso, não vamos mexer com essa lei. Então por que você colocou a lei? Então por que você instituiu isso dizendo que tinha dolo ou não tinha dolo? Por que isso não fica comprovado no processo? Na verdade eu fiquei sabendo disso pela matéria que você passou, mas ontem a gente um discutiu isso aqui discutir. E hoje a gente já tem a decisão. Já tem a decisão, é um assunto que precisa ser sentado. Existem vários caminhos para se discutir, a nossa justiça, ela consegue aberturas e aberturas benéficas para uns e não para outros. O que se fez aqui foi se fechar uma porta. Fechou uma porta em detrimento. Quem se beneficia com isso? Agora, a sociedade, a sociedade. Lei. Agora, se teve dolo ou se não teve dolo, como é que você vai considerar o dolo nisso, né? Você está à frente de uma administração pública, se há um desvio de verbas, por onde ela passa? Quem foram as pessoas responsáveis para assinar aquele desvio que você, como gestor, colocou ali? É de sua responsabilidade, né? Se você é conivente ou não é conivente, você é responsável. A responsabilidade é totalmente sua. Você assumiu essa responsabilidade. Quando você está num cargo de liderança, você precisa realmente estar atento e se conectar com as pessoas que são subalternos para que as coisas possam andar dentro daquilo que você possa visualizar. Aí o presidente da República não usa máscara, faz apologia contrária a uso de máscaras, né? Aquela questão da Covid, tem o seu jeito de lidar, e aí todo mundo critica. Vem cá, mas houve dolo ali? Não houve dolo? Houve intenção? Quer dizer, e agora em uma outra situação, 2 pesos, 2 medidas? É complicado. É um momento difícil, né? Eu tenho minhas ressalvas também quanto a essa questão. Se fechou uma brecha, mas e a que se abriu?
E os julgamentos? E é que se abriu? Não, foi um desvio de 60 milhões de reais, mas não teve intenção. A gente volta houve um prejuízo, não teve intenção. Naquela coisa, né? Uns precisam perder para que outros ganhem, ou seja, nesse caso, uns perdem benefício para que outros ganhem benefício. E aí existe imparcialidade nessas decisões? E aí existe a imparcialidade nessas discussões ou não? Aí a gente fica realmente assistindo de camarote e vendo em que pé que isso vai levar. A impressão que dá, que é uma sensação, a impressão que dá para as pessoas que não têm o conhecimento é que houve-se uma intenção, um jeitinho, a lei de Gerson operando novamente, a lei que nunca foi instituída, que nunca foi escrita, mas é que mais se emprega no país. Então, a população olha e fala, poxa, quer dizer que estão mexendo lá, não estão mexendo? Agora estão mexendo por quê? E é muito legal a gente abrir essas discussões. Na verdade, eu não tenho autoridade para tratar desses assuntos de leis, mas é o que eu estava falando, é o que eu acho. A gente poder abrir para que todos na sociedade civil possam entender, discutir e dar sua opinião a respeito desses assuntos é muito interessante, Márcio. E a gente tem ferramentas através da internet que deixam essas portas abertas para que as pessoas possam ler, entender, discutir, buscar, compreender para poder entender, porque às vezes essas ações são tomadas na nossa cara e a gente acha que está sendo feito, que bom que está fazendo uma coisa legal para a gente, sem entender o que realmente está sendo discutido, o que está sendo votado, o que move esse cenário e quem é realmente beneficiário, porque assim, na verdade a gente sabe que eles estão lá para beneficiar toda uma sociedade e aí a gente tem esses jeitinhos de benefícios que a gente acaba, no fundo, percebendo que são benefícios próprios, né? É uma coisa... Como diria Jânio Quadros, o homem da vassourinha, né? Forças ocultas. Sim, não conheço Jânio Quadros. Forças ocultas. Eu sou da geração 2000. Obrigado. Enfim. Vamos à próxima. 200 anos de independência. Eu estou pagando o pato agora. Tá certo. Diabetes é uma das principais causas de amputações, aponta a OMS. Olha só, a diabetes é uma doença silenciosa que possui números cada vez maiores. Segundo dados do Atlas de Diabetes, divulgado em 2021 pela Federação Internacional de Diabetes, o número de pacientes com a doença no Brasil cresceu cerca de 30% em 10 anos. Atualmente, o país ocupa a 6ª posição mundial dos países com mais número de diabéticos, com previsão de chegar a 643 milhões de pessoas com a doença em 2030. Se não tratado adequadamente, o diabetes se torna uma das principais causas de amputação de dedos, pés ou pernas. De acordo com a OMS, cerca de 70% das amputações dos membros inferiores que ocorreram em 2020 foram em razão de complicações do chamado pé diabético. Pé diabético é causado por uma série de alterações que podem ocorrer nos pés das pessoas com diabetes não controlada. Infecções ou problemas na circulação dos membros inferiores estão entre as complicações mais comuns, provocando o surgimento de feridas que não cicatrizam. Esses casos podem levar à amputação, explica o médico André Viana, endocrinologista especializado em diabetes. A alimentação balanceada e atividades físicas são os principais fatores de prevenção do diabetes. Uma vez adquirida, a doença não tem cura, porém é possível controlar os índices glicêmicos no sangue para ter qualidade de vida e evitar complicações, disse o médico. Bom, tá aí, tem essa chamada, é interessante, o alerta, né? Também se crescendo os casos de diabetes no mundo e o Brasil está aí no 6º lugar. Então é uma prevenção, né? Uma prevenção, mas é legal a gente poder alertar a sociedade em relação aos cuidados que precisam se ter. Porque mesmo aqui em Cubatão, o ano passado, inclusive, eu acompanhei de perto alguns amigos, alguns pais, parentes de amigos que realmente passaram por esse problema de amputação por conta de diabetes. E aí cabe essa ressalva do Dr. André Viana, endocrinologista, especialista no assunto, que diz que exercício físico é essencial, alimentação balanceada é essencial, e as pessoas que sofrem
de diabetes, a maioria delas, Márcio, elas sabem que tem diabetes, elas sabem que precisam cuidar do diabetes, mas infelizmente elas não fazem. Eu falo isso, por exemplo, de um pai de uma amiga que tinha diabetes, fazia tratamento no médico, ia para o hospital para acompanhamento, na verdade, e aí ia para casa, morava sozinho e saía no mercado, comprava garrafas de 2 litros de refrigerante. Aí saía na cidade, comprava doce, e aí escondia e comia em casa, escondido dos filhos. No ano passado ele teve amputação de uma das pernas, não aceitou, foi difícil. E aí talvez vai ter que amputar outra, um pessoal também que eu conheço, mas enfim. Vale ressaltar que essa doença existe, essa doença é incurável e tem tratamento. Mas a pessoa precisa entender a necessidade de se tratar e querer se tratar. Existe o pré, e se você tiver os cuidados adequados, você não vai adquirir, né, a diabetes. Mas é o que a gente fala, né? Cuidado com o que você come, da forma que você se alimenta, as condições sanitárias que você vive. Ah, eu não gosto de academia. Deveria, mas então faça uma outra atividade. Vai fazer uma caminhada, vai fazer a dança, vai fazer alguma coisa, né? De alguma forma você vai colocar esse corpo para exercitar. Você não tem que se transformar num atleta, né, de ponta. Você não vai buscando isso, a tua performance não é para isso, é sim para você ter qualidade de vida. E o diabetes, a gente está falando de amputação, mas ele afeta diretamente também os rins. Exatamente, eu vou falar agora. Problemas renais para quem tem a diabetes pode levar à morte. Então, a responsabilidade, você escondia dos filhos, mas na verdade ele está escondendo dele mesmo. A não aceitação, né? Dele mesmo, né? Porque a diabetes é sua, é você, as pessoas, lógico, com quem você convive, as pessoas que têm um sentimento por você, querem o seu melhor. E isso é lógico, qualquer situação que afete você vai preocupar aqueles que o amam, né? Isso. Porém, trata-se apenas de você. Se você não se cuidar, as pessoas vão sentir, mas infelizmente é você quem vai sofrer os malefícios. E Márcio, é muito engraçado porque assim, por mais que a pessoa ela esconde dela mesma, mas muitas das vezes essa pessoa não tem as informações adequadas. Sim. Mesmo tendo acompanhamento médico, porque assim, existe aquela coisa, o médico explica, mas a interpretação é individual. Então as pessoas acham que diabetes porque está tomando a medicação, porque está se tratando. Posso comer um docinho aqui hoje, aí na semana. Fazer um negocinho aqui então, amanhã, eu acho que assim, independente de qualquer coisa, a gente precisa entender que as informações precisam ser bem explícitas. Precisam estar o tempo inteiro em voga. Então acho que se a gente puder trabalhar isso nas políticas públicas de todas as comunidades, seria bem mais interessante. Nós tivemos a pandemia e, óbvio, com a pandemia muita coisa saiu do controle e está tudo voltando aos trilhos agora, né? E as pessoas estão voltando a se cuidar. Então, atenção com a diabetes aí. E o país, o Brasil, tem uma legislação para a identificação dos produtos que são utilizados nos alimentos muito intensa, né? Uma das melhores do mundo. Sim, então, a pessoa pegou ali, ela vai saber o que tem e o que não tem ali, né? E é lógico, alimentação saudável sempre. Vamos para a próxima matéria desta sexta-feira. Uso de máscaras em transporte coletivo. Ontem, a Secretaria de Transporte Metropolitanos reforça que o uso de máscara permanece obrigatório para todos os passageiros de trens metropolitanos, metrô e ônibus intermunicipais da MTU, além de estações de terminais, conforme consta no decreto 64.956 de 29 de abril de 2020 do Governo do Estado de São Paulo. Então, gente, obrigatório o uso de máscara no ônibus. MTU, aquele ônibus azul que passa, que você observa na região da Baixada Santista, em São Paulo, em vários locais, né, que é uma cor padrão, é obrigatório o uso de máscaras. Sim. Nos ônibus e no metrô, nos terminais. Então nós estamos vivendo uma nova forma de estar em sociedade. Em sociedade. Eu acho que essa doença realmente trouxe essa visão de que mesmo, Márcio, eu acho que mesmo é que assim, né, na verdade, porque como eu tive em outros lugares, eu acabei adquirindo essa cultura, né? Sim, morei no Japão, e a gente adquire essa cultura de que períodos de inverno, independente da pessoa estar gripada, estar com coriza ou não, máscara o tempo inteiro. Eu aprendi isso no Japão.
E aqui a gente usa, essa semana é muito louco você falar, porque essa semana eu fui num evento, semana passada, aliás, eu fui num evento em que eu entrei de máscara. E aí as pessoas que me recepcionaram, você vai ficar de máscara? Eu falei, vou. Não, mas só está você de máscara. Eu falei, eu vou ficar de máscara. Querendo, assim, me induziram, querendo me induzir a tirar a máscara, cara. É interessante isso, né? Isso. Eu faço com que você tire a máscara para que eu me sinta bem. E realmente a gente precisa entender, gente, que nós ainda, a pandemia, apesar de estar controlada, apesar de nós termos vacina o suficiente, ela ainda está no ar. A gente ainda convive, ela vai estar entre a gente. Ainda tem ainda tem as outras doenças que a gente pode pegar pelo ar, pelo contato. A gente precisa se cuidar. Eu acho que essa lei que obriga, apesar de a gente saber que existem pessoas que não obedecem leis, mas que bom que tenha. Tomara que ela seja bem divulgada nesses locais para que as pessoas saibam que elas estão correndo risco de pagar multa. Quem sabe assim, elas começam a entender a necessidade de se precaver, de se proteger e proteger os outros. Mas tem pessoas que não respeitam o uso de máscara em locais vinculados à saúde, hospitais, pronto-socorro. Quer dizer, você não respeitar que você tem que usar máscara num lugar onde as pessoas estão indo porque estão com problemas de saúde. Essa semana eu estive numa rua em São Paulo. Eu fui para São Paulo e aí eu entrei numa loja de compras, aí fui pagar a conta e tava lá. Obrigatório o uso de máscara. Eu geralmente uso máscara, mas é engraçado que eu olhei, eu vi uma funcionária de máscara e os outros funcionários da loja. Eu olhei para trás, eu fui olhar. Quando eu li aquilo ali, eu falei, provavelmente está aqui desde 2020. Mas se está, precisa ser obedecida. Já faz parte da... Enfim, tomara que as pessoas entendam que a máscara, ela passou a ser um acessório fundamental no nosso dia a dia. Deixou de ser uma determinação e não lembrei de pendurar de algum lugar. Isso é ruim. A gente tem que exercitar essa questão do uso de máscara. Próxima matéria. Teles deverão informar se repassarão ao público consumidor o percentual de redução da alíquota do ICMS, em razão da Lei Complementar 194/2022, que determinou a redução do ICMS para as comunicações. O Procon de São Paulo notificou as empresas O Imóvel S.A., Claro, a Telefonia Brasil S.A., que é a Vivo Telefônica, a TIM S.A. e a Sky Brasil, Serviços Limitada, para que informe quando iniciaram o recolhimento da alíquota reduzida e se repassaram ao público consumidor o percentual da redução. As empresas também deverão informar quais grupos de consumidores serão beneficiados. O plano de contemplação aos clientes, como indicação de prazos e percentuais. O procedimento para devolução, estorno ou reembolso dos valores a maior já incidentes nas faturas dos consumidores e a forma de comunicação encaminhada aos clientes da operadora, esclarecendo sobre a respectiva duração de carga tributária incidente na prestação de serviços. As empresas deverão responder até o dia 26 deste mês. Que país é esse, né? Fantástico. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão baseada na Lei Complementar de 194/2022 que determina essa redução disso. Eu acho que, tipo assim, mais um benefício para o cidadão. Até aí a gente realmente tem que dar a mão à palmatória. Por que isso só saiu agora? Porque assim, eu falo como cidadão que eu reclamo o tempo inteiro das contas de telefone, que a gente hoje em dia quase não usa, né? Sim. A maioria das pessoas tem telefone fixo por conta internet, de fibra ótica, por conta de usar a internet. É o combo, né? Um combo e ter um bom tratado. Eu sei porque eu estava discutindo esses dias lá em casa e eu queria tirar porque veio, tipo assim, a conta de telefone, não uso, não estamos em casa, não tem ninguém em casa, e o telefone paradinho, veio uma conta total de R$179. Eu achei um absurdo e eu venho pagando isso há um bom tempo. E aí, realmente, essa redução, claro, vai beneficiar não só a mim como muitos outros, mas isso podia ter sido visto antes, não podia? Eu tenho uma dúvida, André, não sei se você tem essa mesma dúvida. A lei está entre combustíveis, transporte e telecomunicação, certo? A internet, ela está dentro desse bojo? Tem que estar. Porque hoje as pessoas utilizam a internet como veículo de comunicação, WhatsApp, que na verdade nós deveríamos estar na época do IP, do telefone IP, né? Você nem iria utilizar mais o telefone cabeado. Você tem internet, você tem um IP e você tem um número telefônico ali. Sim. Né? A internet também vai redução? Está nessa redução? De 17%? Na verdade, eles não citaram internet, mas a partir do momento que ele cita as empresas
que trabalham com esse meio de comunicação e essa redução no meio de comunicação, eu acho que tem que ser englobado, porque a internet realmente ela é a nova comunicação. Ela é comunicação. Então, para quem paga a internet, essa redução do ICMS aí tem que também estar sendo apontada. Estão apontando para as grandes operadoras, mas existem empresas que trabalham, operadoras de internet. Na verdade, está falando do ponto de vista que essas empresas, a partir do momento que elas trabalham com transmissões de dados, TV e de telefone fixo e dados de pessoas, a internet também está envolvida e existem empresas que só trabalham com isso. Vamos lá, eu vou pegar o celular aqui. O que ultimamente as pessoas mais fazem? Ligam através do WhatsApp. E o WhatsApp utiliza o quê? É um aplicativo de mensagem. E utiliza o quê? A internet. Então eu tenho uma conta de dados aqui e ele, lógico, a redução da minha conta. Mas para quem tem uma conexão de internet fixa, igual muitas pessoas têm, nós temos aqui, as pessoas têm em casa a internet fixa, né, na sua casa. Essa internet ela também está recebendo essa incidência da redução do ICMS. É comunicação. Então fica você fala a partir das empresas que só trabalham com a distribuição da internet. A fibra ótica que está chegando. As fibras óticas, as grandes empresas que fazem essa distribuição. Eu acredito, na verdade, a gente tem que destrinchar essa lei para perceber se realmente. Para perceber por quê? Porque a partir do momento que fala comunicação. Porque a lei está em vigor desde o mês passado. Desde o mês passado. Quando fala. mas ainda não chegou na base. Não chegou na base. Então, a gente não tem tido aumento. O combustível chegou na base, está lá na bomba. Agora e é legal a gente ficar de olhos bem abertos para a gente poder saber quando é que vai ser. E isso é bem interessante. Mas eu acredito que todas as redes de comunicação, incluindo aí todas as empresas que trabalham com distribuição de internet através de fibra ótica, também estão dentro desse bojo dessa nova lei. Perfeito, maravilha. Então já concordamos, são 2 votos já. Sim. Vamos para a próxima matéria. São 2 votos já. Chorinho e baile garantem diversão semana em Santos. Clássicos do samba e choro integram o repertório do conjunto Amigos da Música, atração deste sábado, dia 20, do projeto Chorinho no Aquário, que acontece a partir das 18 horas na Praça Luiz Lascala, na Ponta da Praia. Já no domingo 21, o som continua na Orla Santista, desta vez com Simone Alfaro e banda, durante mais uma edição do Baile na Praia, às 19 horas, na Fonte do Sapo, na Orla da Aparecida. A realização é da Secretaria Secult e, em caso de dúvida, em caso de chuva, as atividades serão canceladas. Então, a possibilidade aí do fim de semana ser chuvoso, cancelado o Chorinho. Mas se não for, tem diversão garantida ali pro pessoal na Orla da Praia. Fantástico, cara. Eu acho fantástico essas ações para a comunidade abertas, assim. A gente cresceu, na hora de eu falar a minha idade agora, eu não nasci nos anos 2000, mas enfim. Para quem viveu nos anos 80 e 90, a gente tinha muito isso, né, Márcio? Essas ações aqui na cidade de unir os moradores dos bairros para as festas locais, para as festas das cidades. E aí ver isso na cidade de Santos acontecendo, chorinho, música, que eu amo. Dança, baile, é um estímulo para a terceira idade, as pessoas que vivem, eu sei porque tem pessoas aqui em Cubatão que vivem ociosas, pessoas que moram sozinhas, e ter esse tipo de interação com a comunidade é fantástico. Pega o pet, desce, vai pra praça, vai ver, vai apreciar. Eu sou apaixonado por esse tipo de ações. Eu acho, aliás, a gente vai ter em Cubatão, vale falar, a gente vai ter alguma coisa nesse sentido. Eu vou procurar saber, eu vou te passar por mensagem para você estar divulgando aqui no seu programa. No nosso, né? No nosso programa, claro. Vai ter algumas ações da comunidade. Eu acho que esse final de semana, algumas ações que estão acontecendo nos bairros. Acontece alguma coisa, a Juliana tinha comentado mesmo semana passada de um... Sim. Juliana, do Circuito Sesc, já acabou, né? Foi final Juliana, de semana. Puxão de orelha. Mas esse final de semana, eu não me lembro se é agora esse final de semana, mas está acontecendo. Eu vi ontem por um Ampassan que vai acontecer alguns eventos nos bairros que chama alguma coisa em comunidades criativas ou comunidades alguma artísticas, coisa assim, eu também não tenho essa informação. Mas é interessante. Mas legal que a gente tem uma informação que o André não é da geração 2000, né? Eu já estava subindo para 80. Enganei vocês. Eu já estava subindo para 80. Temos mais hoje? Encerramos agora? Maravilha! Achei aqui só para no dia 20, amanhã. Bairro Legal da Secretaria de Esportes promove atividades por todo o município de Cubatão. Bairro Legal da Secretaria de Esportes. O legal também é participar dos jogos regionais. Fantástico, cara, fantástico. Então vamos lá. Encerramos? Vamos para as dicas, né? Vamos para as dicas, né? São 10h36, as dicas do fim de semana. Tá, e a minha já foi a sair do chorinho lá em Santos. Na verdade, só foi ali. A minha essa semana eu fiquei bem corrido, não parei, não consegui ver TV. Tô tentando ainda assistir essa segunda temporada do Bom Dia Verônica. Eu vi os primeiros capítulos, fantástico.
Maria Clara, eu vou até procurar alguma coisa aqui que eu acho interessante pra estar falando. Eu não assisti Elvis ainda, nem sei se está em cartaz ainda. O Elvis já saiu do cartaz? No microfone, aberto, perfeito. Em Cubatão não tem mais. Não sei tem. se tem alguma sala em Vai Santos para algum ainda. streaming depois? Ah, bem provável. Provável que sim. Bem provável. Bem Mas provável eles ainda que não sim. divulgaram qual. Ainda não divulgaram qual, né? Bom, Thor. Seria a grande dica que já passou também, né? Já passou? Já foi, Thor? Mas aí, na já. verdade, tem tanta coisa, né, na Netflix pra quem quer ver, por Mas, exemplo. esse período agora, nós estamos vivendo um período de poucas produções ou não? É impressão? Não, Na essa verdade, semana não. tá Na cheia verdade, de lançamento. Acabou a pandemia, tipo assim, eles vieram. Tem tanta coisa. O problema é, tipo assim, pra gente compilar o que é bom, o que é interessante, na verdade, eu fico meio travado, porque tem muitas opções. E assim, muitas dessas opções que estão no cinema, algumas estão nos streamings. Então tem bastante opção de estreia. Toda semana tá tendo alguma coisa interessante, sim. Uma das coisas que tem me chamado a atenção são as séries que levam o mesmo assunto. Nós tínhamos a série O Bom Doutor, né? Em que um autista ainda tem um bom doutor. E nós descobrimos uma outra série agora também, como é a Advogada Uma advogada extraordinária na Extraordinária, Netflix. que também tem o mesmo perfil, né? E ela tá em alta E aqui no autista, Brasil. E ela a está em série. alta e é espetacular também na Netflix. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira dá para maratonar aí, é bem legal. E assim, eu tô enveredando Marco Polo, tô acompanhando ali alguns streams ali, a gente vai acompanhando. Espetáculos, né, sempre é bom, né? Então aguardando aí quando é que vai acontecer o caminho da independência. Os caminhos da independência, como vai ser esse ano aqui, né? Já tem os preparativos. Sim, do vai ter o caos. desfile cívico também. Desfile cívico, quer dizer, Mas a vamos gente vai retomar. mais pra frente. São 200 anos de independência. Eu quero falar eu quero dar os parabéns, aliás, Márcio, eu vou tomar liberdade para parabenizar um pessoal daqui de Cubatão. Não os conheço, já vi uns trabalhos, o trabalho deles uma banda, não sei se você conhece, chamada Cubo Mágico. Conhece? Eles já fizeram ao vivo aqui conosco. Cara, eles são já fantásticos. Eu tô apaixonado pelo trabalho daqueles meninos, daquela menina, uma banda fantástica. Provavelmente eles vão estar em alguma região aqui. Eu sei que eles vão estar no dia Matilda, 20. Eu acho que no sábado. Matilda lá em. Hoje? Hoje é sexta. Hoje eles estão no Matilde, em Praia Grande hoje. Exatamente, é isso que eu ia falar dia 20, mas é hoje porque eu tenho. E aliás, hoje também tem o evento no Pita, para quem estiver por aqui e quiser ver o pessoal que está se formando agora, essa turma de 2022 do primeiro semestre de enfermagem. Vai estar se formando num ato solene, aberto ao público, ali no Pita, hoje a partir das 19 horas. Eu vou estar lá apresentando o evento. Quem quiser ir. Pô, legal, André. Parabéns, vai estar apresentando o evento. Vou estar fazendo mestre de cerimônias, porque um pessoal que eu conheço vai estar se formando e me chamaram. E como eles sabem que eu faço isso, parabéns, parabéns. É legal, tá aí. Bom, lembrando que a banda Cubo Mágico já esteve aqui conosco, já fez ao vivo aqui, numa homenagem ao Dia dos Professores, né? O Dia dos Professores tocaram ao vivo aqui, já fizemos 2 ou 3 apresentações ao vivo, já teve a vocalista aqui. E parceiros, né? A gente somos fãs do Cubo Mágico, do repertório e dos projetos do Cubo Mágico, da Alex, a Tiana, toda a equipe, né? Mandam muito bem. E onde eles se apresentam é sempre sucesso. Sempre sucesso. Como outras bandas da cidade, mas eles estão no último momento, banco assim, do bar, né? O último banco do bar e mais um grupo que já passou por aqui também. A gente não dá para lembrar todo mundo, mas é legal. E vamos voltar com a música ao vivo no estúdio. Perfeito. Que, na verdade, esse lance do pessoal vir ao vivo fazendo aqui na rádio, eu vou ser sincero, eu estava vasculhando algumas coisas, vendo alguns vídeos e tudo, mas de repente eu vejo um pessoal anunciando Adele. Adele na rádio. E a Adele estava estava fazendo ao vivo na rádio. E assim, um músico encostado na parede, outro pendurado em algum canto, mas o som espetacular, e ela ali super à vontade. Eu falei, poxa, que bacana, né? Que bacana, a gente tem um espaço e por que não? Serve de estímulo e influenciou a sua decisão. Fantástico. Que não. E a banda Cubo Mágico abraçou, foi a primeira banda que abraçou, falou, gente, vamos fazer ao vivo, topamos, macho, estamos indo aí. E eles trazem tudo. Eles não vêm aquela coisinha do micro, não, eles vêm com o máximo. Eles vêm com tudo, é pra show. Eles vêm e fazem a coisa pra show. E aí estamos para retomar isso aí, Alex e companhia, a casa deles também. E já que você é fã, olha aí. Show, é isso. A dica é música ao vivo também. Maria Clara, mais alguma dica? Sim, estreou She-Hulk
na Disney. Era uma She-Hulk? She-Hulk. A Era Mulher uma Hulk? série super aguardada, assim, super criticada também pelo CGI, que, na minha opinião, tá muito estranho, tá muito forçado, mas alcançou 94% de aceitação da crítica. Então, assim, Sinal verde. eles falaram que passa por cima do CGI duvidoso, mas que a desenvoltura da personagem, ela é muito cativante, então gostou bastante, o público também tá gostando. Uma pergunta, Vale o que uma é CGI? é a figura dela, né? Ela verde, o cabelo dela, essa aparência dela, eles chamam de na CGI. verdade, A singularidade dela, né? É um parâmetro É o de efeito. aceitação através da característica do personagem. Mas assim, E eles forçou-se têm esse- demais na tecnologia, ficou artificial demais. Ficou muito artificial, ela ficou muito Eu estranha. assisti o trailer. Saiu eu- da eu ia realidade, falar isso né? como dica, na verdade eu não sabia dessa aprovação do CGI em mais de 90%, mas quando eu vi o trailer, realmente eu não tive interesse, eu achei Muito estranho. estranho, eu não sei bem qual a palavra. Não, eu achei que interessante a ideia, eu achei fantástica a ideia. Mas de ela não trazer tá, a ela não tá Ela no padrão parece do Hulk dos Vingadores? Não, tá? ela parece um desenho. Eu achei um desenho 3D. Parecia um desenho Exatamente, 3D. ela não parece real. Não parece real. E é parece filme, real. né? Aliás, ela é Não, filha são do Hulk, né, séries. mulher do- Ela é uma prima dele, Uma que é prima exposta distante. aos raios gama. E o interessante é que eles estão buscando trazer a vida normal pro universo da Marvel. Então, é nesse intervalo de guerras e tudo mais, um momento de paz, onde ela é uma pessoa O que me chama normal. a atenção, assim, os Vingadores fez tanto sucesso, e eles estão buscando manter Isso, alguma manter coisa esse na viagem sucesso. nessa onda, né? Mas eu acredito que vai chegar um momento em que vai se tornar um pouco difícil, né? Eles estão conseguindo. A Marvel, ela apresentou mês passado na CCXP em Los Angeles, se eu não me engano, um grande evento que eles soltam todas essas informações. E eles mostraram todo o esqueleto dessa fase e da próxima fase. Parece estar bem interessante. Eu acredito que eles estão conseguindo, sim, se manter e ampliar esse universo de Porque possibilidades. eu acho que tem caminho pra isso. Tem Eu acho espaço que pra tem isso? espaço pra eles continuarem aí durante um bom tempo. Exatamente. E aí a equipe criativa, né? A equipe criativa é muito, muito competente. E aí eles vão trazendo os novos mecanismos, novos super-heróis, novas histórias, ou trazendo super-heróis passados. Eles que nem agora. Essa prima do Hulk. Eu achava que era uma filha, pelo que eu vi no trailer. Eu não tive interesse em buscar, mas... Boa, Ana Clara. Porque Boa acho que pelas tem algum dicas. momento que mostra que o Hulk acho que não pode ter filhos, alguma coisa assim. Mas Não acho que lá no sei. David Banner, lá no atrás. dos anos Nossa, 70, acho que alguma não, coisa assim. Tava nascendo, Márcio. Bom, Quer dizer, 10 anos depois tava eu comecei bem novinho, né? De colo já assistindo TV. nascendo. Não, mas é isso, legal, Ana Clara. E tem outras Vale. séries também, como Sandman, da Netflix, que tem episódio Sandman, extra. eu sei. Então, tá fazendo bastante sucesso. A galera, eu já vi o trailer, ele é muito bom. Então, a galera tá gostando bastante. Tem Eu Nunca, terceira temporada, estreou agora, é uma série teen na Netflix também. Ela já tem a próxima temporada confirmada e também faz muito sucesso, porque é legal, é uma característica legal da Netflix que ela traz diversas etnias diferentes, né? Então é uma Diversos série públicos, né? com Trabalha com os diversos públicos. exatamente com os personagens principais indianas ou descendentes de indianos. Legal, Então legal. Eu gosto. é bem bacana. É muito legal, gente. Falando agora nessa questão de Sandman, me veio aqui Animais Fantásticos, né? Para reassistir. Porque é muito bom, às vezes, a gente assistir novamente algo que aí você consegue pegar alguns detalhes. Só um adendo, tá? Pessoal aí, a gente assiste aí muita. A gente vai maratonando séries, né? E a gente percebe que algumas vozes acabam sendo utilizadas em várias séries, né? Então é estranho os dubladores, né? De repente você está assistindo aqui, daí você ouve aquela voz e ela está te remetendo a um outro personagem. Porque voz é característica, né? De personagem. Então, e aí outro personagem lá atrás, então abre esse leque aí, né? Aumenta, dá mais oportunidades para as mais vozes participarem dessas. Você falou de Sandman, essa semana eu fui visitar o meu irmão, e aí meu irmão, ele não costuma ver série, ele tava sentado, eu falei, o que você tá vendo? A gente conversando, ele, cara, eu tô vendo uma série aqui, qual a série? Eu não sei, olha aqui. Ele foi mostrar a Sandman, eu falei, nossa, eu ouvi falar dessa série. Realmente não vi ainda, mas ouvi falar que é muito boa. Meu irmão tá vendo, ele não assiste quase TV, tava parado assim, não queria conversar comigo pra ver a série, eu falei, calma, para, eu tô aqui. Legal. Mas enfim, é isso, gente. 10h46, chega no finalzinho. Maria Clara, mais alguma colocação? não, Encerrando? apenas André?
Nada, só desejar um grande abraço para todo mundo. Final de semana chegando, eventos e indicações de filmes. Ficando por aqui, beijão. Agradecendo a participação da André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você, a sua audiência. Lembrando que o programa daqui a pouquinho vai ficar disponível no YouTube ou também no nosso site. Você pode escolher da melhor forma que pode assistir, compartilhar e seja bem-vindo sempre. Essa casa também é sua. Desejando um fim de semana maravilhoso. E com Deus, chuva e frio, calor humano e um chazinho quente, né? Com um cobertor, um lugar no sofá, sempre é uma grande dica. Fica com Deus e até segunda-feira com mais um programa, se Deus quiser.